tema da palavra de hoje, a urgência do chamado. Irmãos, por que estar tão atento a esta questão da urgência? Quando se fala de urgência, o que vem na sua mente? Algo que precisa ser resolvido logo, imediatamente. Algo que você não pode protelar, jogar para amanhã, esquecer, né? A gente vê os carros de ambulância aí passando no trânsito com o sirene ligado, polícia. Todos eles estão envolvidos em uma situação de emergência. Precisa resolver logo, precisa chegar até o local rápido, para que resolva o problema em tempo hábil. Então, por que estar tão atento à questão da urgência do chamado, que é o nosso tema hoje? Por que estar ligado, lembrando disso? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. É uma razão muito óbvia, muito lógica. Não é difícil de entender isso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem percebido que nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia declara isso, os sinais estão aí para que todos vejam. Mas interessante, nós estamos ainda na dispensação da graça, que é uma dispensação que te dá oportunidades, uma dispensação que te revela um Deus acessível, de braços abertos, te esperando, te chamando, te convocando, te tocando. Nós ainda estamos vivendo nesta dispensação. É um assunto que a gente não fala muito na igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. O que é dispensação? É um período de tempo que Deus determina para o homem, deixa o homem viver e levando a vida, tocando a sua vida, a humanidade. E dentro deste período, Deus vai cumprindo o seu propósito, o propósito dele, com ações particulares, específicas, peculiares daquele período. Então, de uma dispensação para outra, Deus pode mudar a forma de lidar comigo e com você. Porque, como eu disse, em cada uma dessas dispensações, destes períodos, destes intervalos, Deus tem algumas ações específicas para que o plano dele, o propósito dele se desenrole na vida da humanidade. Quantas dispensações nós temos? Alguém sabe? São quantas? 7 dispensações. Do início do mundo, início da humanidade até agora, até hoje. Eu quero só citá-las para você aqui, que eu não tenho tempo de falar sobre isso. Mas a primeira foi a dispensação da inocência, Adão e Eva no jardim, antes do pecado. Depois a dispensação da consciência, período pós-queda, depois do pecado. Depois a dispensação do governo humano, estou falando dos nomes delas. Depois a dispensação patriarcal ou da promessa, depois a lei. E depois a graça, que é essa que nós estamos dela. Quem está vivendo na graça, diga amém. Essa é a dispensação penúltima, não é a última. A última será o milênio. Virá depois dessa que nós estamos nela, a graça. Por que eu estou relembrando isso, pincelando isso com você? Porque nessa dispensação que nós estamos nela, repito, enfatizo isso, Deus ainda está de braços abertos, te chamando, te convocando, para que o chamado que Ele tem para você se cumpra. É nessa dispensação, é hoje, é agora, é neste tempo. Wave, não é na próxima dispensação a coisa vai mudar. A forma de Deus tratar o homem e a humanidade vai mudar. Na próxima dispensação, que é o milênio. Ela será inaugurada após o arrebatamento e a grande tribulação. Nessa dispensação próxima, milênio, que ainda está por vir, não nessa que nós estamos, a que ainda está por vir, nem todos entrarão. Nem todos participarão, nem todos reinarão. Se atente para isso. Somente os eleitos, os vencedores, os fiéis, os perseverantes, os santos, os arrebatados, logicamente, os que hoje aproveitam o tempo oportuno. Você tem aproveitado o tempo oportuno de Deus na sua vida? Falamos muito disso no domingo passado. As oportunidades que Deus te dá, os toques de Deus na sua vida, você tem se atentado para eles?
Você tem se voltado para Deus quando Ele te chama? Porque este povo, este grupo de fiéis, de perseverantes, de vencedores, de eleitos, estes que entrarão lá na próxima dispensação e reinarão com Cristo. Na próxima dispensação, milênio, Cristo reinará aqui na terra. Ele vai pisar aqui e vai reinar, Lourdes. Ele estará aqui. Mas nem todos chegarão lá, nem todos chegarão, nem todos entrarão, nem todos passarão de fase, né, vamos dizer assim, nem todos entrarão nessa mudança de era, e esse negócio está para acontecer. Como eu disse no início, estamos nos últimos tempos, últimos dias. Então, por isso, a importância de tratarmos desse assunto e falarmos dessa urgência. Urgência. É para hoje, é para agora que você tem que se atentar para o tempo oportuno de Deus. Nesse mês de março, Deus estará falando muito conosco a respeito dessa questão de saber aproveitar as oportunidades de Deus. Saber aproveitar o tempo de Deus. Então, irmãos, o tempo vai acabar. Cutuca o colega do lado aí, irmão de fé, e diga para ele, ó, o tempo vai acabar. A porta vai fechar. As chances vão acabar. O caldeirão vai ferver. O dia da prestação de contas vai chegar. A dispensação vai mudar. Se você tiver consciência disso, você não vai levar a sua vida cristã de maneira relaxada. Não vai. Você não é doido para fazer isso. Ninguém é louco para fazer isso. Se você tiver consciência da urgência do chamado de Deus para a sua vida, você não viverá de maneira irresponsável, espiritualmente falando. Mas quem não tem consciência dessa urgência, ele leva a vida no modo Martim da Vila. Já falamos muito isso aqui, você sabe como é que é o modo Martim da Vila. Deixa a vida me levar. Cuidado com essa cultura, essa filosofia maligna que roda por aí e infelizmente pega muitas pessoas, muitos crentes, influencia muitas pessoas dentro da igreja. Você não foi criado por Deus para viver neste modo automático, deixa a vida me levar. Você foi criado por Deus para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus. Deus tem um plano para você, pastor Wade. Deus tem uma intenção para você que já existe desde a fundação do mundo. Seus dias, os meus dias são contados e determinados por Ele. Acabou, ponto final. Ninguém foi criado por acaso, ninguém está aqui hoje por acaso, essa manhã. Ninguém está escutando essa palavra aqui hoje por acaso. Você que nos visita hoje pela primeira vez, está aqui, esteja ciente disso, eu te falo de todo o coração, Deus te trouxe aqui, para você ouvir essa verdade. Nada é por acaso, Ele tem controle de tudo, Ele está no controle de tudo. Então esteja atento à urgência do chamado. Por quê? Porque o tempo é agora. Vamos ler alguns textos? Isaías 55, 6. Depois eu passo para outra parte aqui. Esse eu não vou esperar você não. Vamos repetir juntos? Você conhece, a gente leu na primeira palavra. O que diz lá? Isaías 55, 6. Buscai o Senhor. Repita, igreja, vamos participar. Você está falando a palavra de Deus, isso vai te edificar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então pronto, é uma verdade bíblica. Hoje ele pode ser achado, hoje ele pode ser buscado, hoje ele pode ser acessado, tocado hoje. Hoje, não é amanhã, não é na próxima dispensação. Hebreus 3,15, esse também eu li no domingo passado, você vai repetir, você vai lembrar comigo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então é hoje, se Deus te tocar hoje aqui, se Deus está falando com você hoje aqui, não endureça o coração. Abra o coração e ouça a voz do Espírito falando com você. Agora esse eu quero que você abra, que esse aqui eu não li no domingo passado. Nós vamos ler uns 3 ou 4 aqui de hoje. Efésios 5,14. Vai lá, por favor. Efésios, final da Bíblia aí. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes.
levanta-te entre os mortos, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mais uma vez, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse texto aqui a gente tinha que ler todo culto, porque vocês não sabem o tanto de gente que dorme aqui no culto, cochila. A gente aqui de cima vê tudo. Romanos 13, 11. Volta um pouquinho aí. Romanos 13, 11. Cochila não, que Deus está falando conosco. Romanos 13, 11. Beleza, não, tranquilo, vou segurando aqui. Romanos 13, 11. Amém? Posso ler? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Olha, irmãos, tanto que isso aqui é sério. E digo isso a vós outros, família Luz Itatiaia, hoje, neste culto de hoje. Vocês que conhecem o tempo de Deus, vocês estão ouvindo sobre o tempo de Deus, o tempo oportuno. Já é hora de vos despertardes do sono. Lucas 13, volta mais um pouco, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 13, 24. Abra sua Bíblia aí. Esse aqui eu vou esperar vocês, que os outros a gente vai passando. Eu só vou lendo eles aqui. Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Amém? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. 25. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Olha que texto, irmãos, que texto forte. Deus está falando comigo, com você nesta manhã. Eu vou ler de novo, palavra de Deus. Imagine a boca de Deus aberta aqui hoje falando com você. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar assim: é a boca de Deus se abrindo e pronunciando verdade. Vou ler de novo esse texto. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Nós estamos falando de urgência. Por que é urgente? Por causa disso aqui, ó. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai acabar esse tempo. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta vai se fechar. E vós do outro lado começar a bater, gritar, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Alguém quer ouvir isso aqui de Jesus? Alguém quer ouvir isso aqui de Deus? Misericórdia. Essa é a palavra mesmo. Então, por isso, a questão da urgência hoje, de nós nos atentarmos para o chamado de Deus e nos encaixarmos nele. Amém? O último texto é Apocalipse 9, 1, 6. Apocalipse 9, 1, 6. Esse texto aqui também é demais. Apocalipse 9. Apocalipse 9, do 1 ao 6. Facinho de achar aí. Último livro da Bíblia, capítulo 9, do 1 ao 6. Quem achou, diga amém. É aquele texto que fala que os homens procurarão a morte, e a morte vai fazer o que deles? Fugir. Pensa comigo, a morte fugindo da pessoa. Será que vai ser um tempo bom? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não
que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Então o foco aqui, nesse tempo aqui, deste castigo, é os homens. E não tem o selo, né? Os homens que não têm o selo, a marca de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então não é para matar, não, é só para fazer sofrer. É o que está falando aqui. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Quem foi já ferido por escorpião? Levanta a mão, deixa eu ver. Aqui no Tatiaia tem muito, tem que tomar cuidado. Nessa época, eu já fui. Irmãos do céu. Depois pergunta para minha esposa como é que eu fui correndo nela, correndo no carro daqui lá para o HDT. Meu Deus, que dor. 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, feita essa introdução, essa primeira parte, eu pergunto para você, para a igreja, irmãos, é urgente o chamado, sim ou não? Sim, é urgente. Estamos no tempo da graça, no tempo acessível, no tempo em que Deus está nos chamando, nos alertando, mas esse tempo está acabando. A próxima era está chegando aí para ser inaugurada. A próxima dispensação está chegando e lá tudo vai ser diferente. Aqui está falando do intervalo de uma era para outra, a dispensação da graça para a dispensação do milênio. Está falando do intervalo que é a grande tribulação. Vai acontecer isso aqui no intervalo. As pessoas que não se atentarem para o chamado hoje, agora. Agora, quando falamos de chamado, olha que interessante, presta atenção nessa parte aqui. Muitas pessoas pensam que somente os escolhidos, os eleitos, os capacitados, os levantados por Deus, os comissionados por Deus, para funções específicas no corpo, somente estes foram chamados. Toda vez que se fala de chamado na igreja, eu tenho certeza que você já pensou isso, eu já pensei. Né, Viviane? Não, chamado é os professores que mexem com as crianças, eles têm chamado para isso. Chamado, quem é chamado? É o Charles. O Charles é um chamado na área de libertação, é só ele que pode expulsar o demônio. Tem demônio, tem gente possessa, liga para o Charles, é o Charles. Ah, os músicos aqui, é só eles que tocam. Não, esse aqui é só eles que podem. Não, por quê? Por que você não pode se exercitar disciplinadamente, buscar exercer este dom aqui, esse talento, desenvolver algo que Deus talvez já te colocou um pouco aí, você vir aqui para cima? Isso aqui não é só para o Robson Júnior, Pietro, Wexley, João Clermont, Hugo, Daniel, pastor Daniel. Não, por que Deus não pode te usar também? Mas normalmente quando se fala de chamado, estamos falando da urgência do chamado, as pessoas têm isso na cabeça. Alguns filhos de Deus, de Leusa, foram chamados. Alguns. É bem verdade, atenção aqui, é bem verdade, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre isso, que alguns chamados são específicos. Isso está na Bíblia. Funções específicas dentro do corpo da igreja. Isso é uma verdade bíblica. Mas existe outra verdade que você não pode esquecer, que Deus tem chamados gerais. E estes chamados gerais são para todos. Todos. De mamana a caducano. Do mais novo ao mais antigo na fé. Deus tem chamadas específicas, Antônio. Para alguns. Edificar o corpo dele, a igreja, da maneira como ele quer. Áreas, departamentos, ministérios, está na Bíblia. Mas Deus tem chamadas gerais para todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Você é chamado por Deus. Quem nasceu de novo um dia, se converteu, foi regenerado, diga amém. Eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Deus te chamou também. Deus te chama hoje. Deus te chama aqui agora. Então, uma coisa é chamado específico, outra coisa é chamado geral. É chamada geral para todos. Tira esse negócio da sua cabeça que Deus só quer levantar alguns, usar alguns.
Colocar alguns na frente. Tira esse negócio da sua cabeça, que eu vou te mostrar aqui o tanto de chamadas gerais que Deus tem para todos. Você vai ficar assustado. Meu Deus, eu fui chamado para isso? Foi. Eu vou te mostrar aqui, ó. Deus tem chamadas gerais para todos os filhos, todos os crentes. Por exemplo, o chamado para servir, Lourdes. Servir a Deus e a obra. É somente para alguns? Não. O chamado para servir é para todos. Diga comigo, o chamado para servir é para todos. Então eu não posso me isentar disso, eu não posso sair dessa verdade. É uma verdade bíblica. Salmo 100, versículo 2. Agora eu vou começar a ler os textos aqui, você não precisa de abrir não. Só preste atenção para você não perder a linha de raciocínio. Salmo 100, versículo 2, a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Então a ordem bíblica é para todos servir. Você tem servido a sua igreja? Você tem servido o corpo de Cristo? Você tem servido a Deus de alguma forma, em algum lugar, em algum momento? Ou não? Você está pensando aí, pastor, eu não sirvo é para nada. Cuidado, misericórdia. Todos nós temos utilidade nas mãos de Deus. Todos nós fomos chamados para servir a Deus, para sermos bênção na vida de alguém. Esse chamado aqui para servir, exercer algum tipo de serviço, é para todos. Servir a Deus, servir o próximo, servir a obra dele. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito para o seu próximo? Trabalho, família, quem tem contato com você, de que maneira você serve? Já viu aquelas pessoas que não conseguem fazer o bem para ninguém? Ele não consegue perceber as oportunidades de ser bênção na vida dos outros. Todos nós fomos chamados para servir. Outro chamado que é geral, não é para alguém, um ou outro, não é específico. O chamado de ser luz do mundo e sal da terra. Esse chamado é somente para alguns? Não. Raig, você é luz. Raig, você é sal da terra. Edith, você é luz. Você é sal aonde você está, aonde você passa. Esse chamado aqui é para todos os crentes. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então veja bem, estamos falando da urgência do chamado. Essa questão da urgência, ela pega todos nós. Olha aqui o tanto de chamado que eu tenho e você tem também da parte de Deus. Para os pais e mães, papais e mamães que estão aqui hoje, nesta manhã, o chamado e a responsabilidade de ensinar, criar os filhos nos caminhos do Senhor, é só para alguns pais? São para todos, é para todos. Esse chamado aqui é para você que é pai, você que é mãe. É um chamado de Deus para mim e para você. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho. Não é o caminho, a gente sempre destaca essa diferença aqui. Ensinar o caminho é uma coisa, ensinar alguém no caminho é outra coisa. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho? Alguém sabe? Lembra? Já falamos muito sobre isso aqui. Ensinar o caminho é só você apontar o dedo. Olha lá, ó, vai por ali, pode seguir, é lá. Não, eu não vou não, mas você pode ir, aquele é o caminho, pode ir por lá. Vai. Vamos pai, vamos mãe, não, vai você. Isso é ensinar o. Ensinar no caminho é você ir junto. Você dar o exemplo, você fazer também para o filho ver. Então você que é pai, você que é mãe, você tem esse chamado, está aqui hoje me ouvindo, você tem cumprido esse chamado de maneira urgente, diligente, criteriosa, porque esse chamado, repito, vou repetir isso muitas vezes, é para todos nós, esse chamado gerais.
Mais chamado, tem muitos. Eu falei que talvez você ia assustar, né? É muito chamado de Deus para nós. Quem é casado, levanta a mão e diga amém. Casamento é uma maravilha, uma bênção. Para você que é casado, casada, o chamado para você amar a sua esposa, marido, como Cristo amou a igreja, é só para alguns homens? É para todos os homens? É para todos os maridos, todos os casados? Você, mulher casada, chamado para ser submissa ao seu marido em tudo, será que é só para algumas mulheres? Será que é só para algumas circunstâncias? Ah, não, pastor, eu consigo ser submissa até certo ponto, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. Não, a Bíblia fala que você deve ser submissa em tudo, como ao Senhor. Então, você que é casado, homem, mulher casada, está aqui hoje, é um chamado geral de Deus para nós. Temos que cumprir isso aqui com diligência, com critério, com urgência, porque é um chamado. Efésios 5, 22 e 25, lá Paulo fala sobre isso. Mulheres, sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Eu, vez ou outra, eu estou me pegando, conversando com Deus e perguntando, pastor, Senhor, será que eu estou amando como o Senhor amou a igreja? Porque esse nível de amor é desafiador. Você, homem, eu te dou um conselho. Pergunte isso para Deus todos os dias. Senhor, eu estou amando a minha mulher como o Senhor me amou? Eu acho que nós precisamos aprender coisa demais. Nós precisamos melhorar demais. Porque chegar nesse nível, nesse ponto, de se entregar, de pensar nela primeiro, para depois pensar em você. Homens, isso é um mandado bíblico. É um mandado bíblico, um mandamento bíblico. Você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é você, em muitos momentos, abrir mão mesmo. Abrir mão para o benefício dela. Mas sabe o que acontece? O diabo, ele é sem vergonha, ele coloca na sua mente já... Você é besta, vou fazer isso para a mulher, eu abrir mão do meu desejo para minha mulher, tá louco, vou perder minha vida não, vou viver minha vida do jeito que eu acho que tem que viver e pronto, acabou. O diabo joga na sua mente que isso não vale a pena. Eu te digo nesta manhã, você crê na palavra, sim ou não? Então, meu irmão, vale a pena você cumprir esse mandamento, você será beneficiado, honrado por Deus e satisfeito interiormente. A sua alma será satisfeita a partir do momento que você começar a pensar mais na sua esposa. Pensar mais na sua mulher, depois em você. Então esse chamado é para todos. Filhos, casados. Outro chamado geral. O chamado para frutificação em Deus. Dar frutos. Será que é só para alguns, irmãos? Ou é para todos nós? Olha o que a Bíblia diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então repita assim comigo: eu fui chamado para frutificar em Deus. Esse chamado não é só para alguns, não é só para os líderes de célula. Esse chamado é para todos os filhos, todos os crentes, todos os membros do corpo de Cristo. É um chamado geral e também urgente, porque os seus frutos serão revertidos lá na frente em recompensas. Os seus frutos agradam a Deus. Os frutos que você produz para Deus agrada a Deus e esse negócio volta para você em forma de recompensa. Outro chamado, o chamado para perdoar sempre. O chamado para perdoar sempre é só para alguns? Não. É para todos nós. Mateus 18, 21 e 22, aquela conversa de Jesus com Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que me torra a paciência? Até 7 vezes, Senhor, tá bom? 7 vezes, tá bom? Jesus responde o que para ele? Não só até 7, mas até 70 vezes 7. Ele usa uma figura de linguagem ali nesse texto, mas para mostrar para mim e para você que nós devemos perdoar sempre. Igreja, atenção igreja,
Você foi chamada, você foi chamado junto comigo, nós fomos chamados para perdoarmos o nosso próximo em todo o tempo. Esse é um chamado geral. Por que você está guardando mágoa, ressentimento no seu coração? Por que você tem reserva com fulano, com Beltrano? Esse chamado é geral, é para todos nós. Perdoarmos em todo o tempo. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu, você não conhece a pessoa, você não sabe da história. Não preciso saber, nós precisamos só obedecer a Bíblia. Quando você obedece a Bíblia, a verdade, Deus entra em cena ao seu favor. Ele mesmo muda o cenário. O problema que nós erramos é que nós queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos deixar a coisa fluir da nossa maneira. Eu te desafio nessa manhã, cumpra a palavra e você vai ver Deus entrando em cena ao seu favor. Esse chamado de perdoar é para todos. Outro chamado, o chamado para ser grato a Deus todos os dias. É somente para alguns? Não, é geral, é para todos os filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus. Então veja, irmãos, todos nós temos chamadas gerais da parte de Deus para nós. Quem entendeu isso, diga amém. Alguns têm chamados específicos, outros têm chamadas gerais. E uma vez que confirmamos que temos essas incumbências da parte de Deus, o tempo urge para que cumpramos o chamado. Não é para amanhã, é para hoje. O tempo é agora. Todas essas áreas que eu falei aqui, todos esses chamados, há urgência para que possamos cumprir esses chamados. Agora, o que preciso fazer para discernir esse chamado e cumpri-lo? Uma outra parte da palavra, estamos avançando aqui já para o fim. O que você precisa de fazer para cumprir esse tanto de chamado de Deus para você? Não é só um, não, são vários. Acabei de mostrar. Você precisa ouvir a voz de Deus te guiando, te dirigindo, falando ao seu coração. Pastor, não, para com isso. Pastor, já ouvi falar tanto desse assunto, de ouvir a voz de Deus falar comigo, e de abrir o coração, de estar sensível à voz de Deus. Irmãos, o que adianta você saber, você conhecer, e você não viver aquilo? O que adianta? O que adianta você estar pensando aí, pastora, nossa, já falou tanto de ouvir a voz de Deus, tem que ser guiado por Deus, eu já estou cansado de ouvir esse assunto. O que adianta você saber somente, você ouvir a verdade, você conhecer a verdade, ter contato com ela e não viver ela? O que adianta? Não adianta nada. Você precisa saber, conhecer a verdade, as verdades são ministradas aqui, nas células, e você vivê-las, praticá-las. Acabamos de falar aqui, o pastor acabou de falar aqui no momento da oferta. O que adianta você saber que o dízimo é um princípio bíblico e você não vive esse negócio? O que adianta? Você está perdendo tempo, você está enganando a você mesmo, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado. O irmão que está sentado do seu lado, talvez aí, é super abençoado porque é fiel a Deus e você está mamando o dedo até hoje. É uma verdade bíblica. Olha, eu não estou falando que eu estou aprendendo a gritar igual o pastor. É uma verdade bíblica, você sabe, você conhece, você tem contato, você assimilou ela, mas você não vive. Você não vive, você não pratica, o que adianta? É por isso que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, faça isso o tempo todo, em todo o tempo, repita esse negócio. Eu acho que é por isso que Paulo colocou esse texto aqui, porque o povo lá da época, assim como nós, da igreja de Filipos, era resistente à verdade. Ele falava, pregava, e não via o povo viver. E ele pensava, gente, o que adianta saber e não viver, e não praticar? Filipenses capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo fala, escuta aqui só. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não me preocupa, é o que ele está falando aqui, e é segurança para vós outros, é bom para vocês que eu lhes escreva as mesmas coisas várias vezes. Paulo está falando aqui, Moraes,
Você tem que ouvir a verdade várias vezes para ela entrar no seu coração e você conseguir vivê-la. Não é uma, duas, três, quatro vezes, não. É várias vezes você precisa de ouvir. Eu não estou pregando aqui novidade. Eu estou falando hoje aqui de muita coisa que você já ouviu, já sabe. Mas a Bíblia ensina isso. Você tem que falar várias vezes, porque a fé vem pelo ouvir. Você vai ouvindo a verdade, ouvindo a palavra. A fé que vai sendo produzida aí, ela vai te transformando. Vai te dando condições de viver aquilo, obedecer. Olha aqui, eu vou repetir isso aqui. Você já ouviu isso aqui 1 bilhão de vezes. Como ouvir a voz de Deus, pastor? Como que eu faço? Eu quero ouvir, eu quero. Como? Em primeiro lugar, cultivando a prática do momento a sós com Deus. Você fica tempo a sós com Deus? Ou você é daquele tipo de gente que só ora na correria, só ora dirigindo, só ora lavando a vasilha, só ora limpando o chão, varrendo a casa, só ora na correria? Irmãos, precisamos separar tempo para Deus. Pode ser pouco, pequeno, não estou falando aqui de quantidade de tempo, não. Eu estou falando de qualidade de tempo. Você precisa ter um tempo a sós com Deus, porque assim você vai ouvir a voz de Deus. Parar um pouco a correria do dia a dia, sentar, ler um texto, meditar e ficar em silêncio. Deus, fala comigo. Irmãos, uma pesquisa triste, onde eu até mencionei ela lá na Rede Homens, a maioria dos crentes de hoje, dos nossos dias, não lê Bíblia e não ora. Olha que estatística terrível, maligna. Saia deste grupo, não faça parte deste grupo, que a sua vida cristã vai ser uma derrota. A maioria dos crentes de hoje não lê Bíblia e não ora, não consegue ter tempo para Deus. Das 24 horas do dia que nós temos, ele não consegue separar 5, 10, 15 minutos, meia hora para Deus. Não consegue, quer vitória, quer prosperar, quer romper, quer cura, quer libertação. Mas ele não consegue ir até a fonte. Então, primeira coisa que você tem que entender, Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta para o cachorro, a esposa, o filho não atrapalhar. Fecha a porta. Minha cachorrinha mesmo, onde eu vou, ela vai atrás. Mas ela não atrapalha não, graças a Deus. Ela senta do lado, fica quietinha, acho que até ora também. Até encosta, às vezes encosta a cabecinha assim. Ai, animal é... Eu amo o animal. Entra para o quarto, fecha a porta. Só você e Deus. Deixa eu gastar um tempo aqui, meu bem. Deixa eu aqui 15 minutos tranquilo, meia hora. Deixa eu em paz, deixa eu falar com Deus, ouvir. Porque isso vai ser refrigério para você. Isso vai ser descanso para você. Isso vai ser vitamina espiritual para você. A outra forma, lendo a Bíblia. Já mencionei aqui. É orando, falando, ouvindo e lendo a palavra. Porque Deus se revela através da sua palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tudo que está aqui, ó, é o que eu disse agora há pouco. Você abriu a Bíblia, colocou os olhos aqui, você tem que sentir o hálito de Deus. É a boca de Deus aberta falando com você. A palavra de Deus é a verdade, é o próprio Deus falando. Outra forma de ouvir Deus, a voz de Deus, estando atento e considerando os vários canais que Deus usa para falar conosco. Deus usa poucos canais ou Deus usa vários canais? Deus usa vários canais. Quem Deus está usando nesses dias para falar com você? Meu patrão, meu chefe, escuta. Quem Deus está usando nesses dias para falar com você? Meu pastor, meu líder, escuta ele. Perceba a voz de Deus através do servo de Deus. Quem Deus está usando para falar com você esses dias? Sua esposa, seu marido? Um dia um homem me falou, irmão dessa igreja, falou, pastor do céu, acho que só o diabo fala na boca da minha mulher. Tem lógica. Não! Deus pode falar na sua vida, homem, através de sua esposa. Mulher, Deus pode falar com você através do seu esposo. Deus usa poucos canais ou vários canais? Vários canais. É dessa forma que nós vamos ouvir a voz de Deus e conseguir cumprir os chamados, os vários chamados.
Porque se você não ouvir a voz de Deus, você não vai ser guiado, dirigido por Ele, você vai ficar perdido, você não vai cumprir nada. Não vai cumprir chamado nenhum. Tem que ouvir a voz dele e ser guiado por ela. Outra forma de se ouvir Deus, a voz de Deus, se relacionando no corpo, estando em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que a gente bate muito nessa tecla e estimula muito a igreja, participa das células, se encaixe numa célula, ache um grupo pequeno para você estar participando todas as semanas. Mulheres, estejam atentas à agenda da reunião, da rede de mulheres esse ano. Homens, estejam atentos à agenda da rede de homens esse ano, porque cada reunião dessa é o corpo de Cristo reunido. Quando você está lá se relacionando, conversando, ouvindo, falando entre vós, você é cheio de Deus. Falei isso lá ontem, nós fizemos essa dinâmica lá, que foi muito bem aprovada, muito legal, todo mundo falando bem, todo mundo gostando, sendo edificado. Por que a gente vai parar? A Bíblia fala, Paulo fala em Efésios capítulo 5, 15, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho, a coisa que o mundo oferece, é destruição, é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele continua explicando de que forma você se enche de Deus, você se enche do Espírito, falando entre vós, conversando, falando o que Deus fez, o que Deus faz, dando testemunho, compartilhando, falando da Bíblia. Quando você faz isso, você é cheio, você vai sendo cheio do próprio Deus. Ah, como é tremendo o momento falando entre vós. Todo mundo sai cheio de Deus. E esse negócio acontece sem a gente perceber. Mas tem pessoas que resistem à comunhão. Ela não gosta de estar perto, ela não gosta de conversar, ela não se abre com ninguém, ela não vem para a igreja, ela vem uma vez no mês, ela vai, a rede de mulheres, ela vai escolher qual que ela vai, a melhor, a que tiver o cardápio melhor, a que for fulana dirigindo. Não! Comunhão constante, comunhão em todo tempo, comunhão com o corpo de Cristo. Isso te faz ouvir a voz de Deus. Relacionamentos. E como eu disse agora há pouco, a respeito da dificuldade de vivermos, obedecermos à voz de Deus, eu queria mencionar isso aqui, a gente parte para o final da palavra. Por que é tão difícil para o homem obedecer a Deus? Pensa aí. Será que você acertaria a resposta? Por que é tão difícil para um filho de Deus, nascido de novo, Charles, crente, regenerado, templo do Espírito, por que é tão difícil ele obedecer a Deus? Ele consegue ouvir a voz, ele consegue discernir a voz, ele tem acesso à verdade, conhece a verdade, mas ele tem dificuldade de praticar, de obedecer. Olha que tremendo isso aqui. O primeiro erro do homem foi quebrando qual princípio? Lembra lá de Adão e Eva? Qual foi o princípio que eles quebraram e por isso pecaram e foram expulsos do Éden? Princípio da obediência ou desobediência. Esse foi o primeiro erro do homem, da humanidade. Aí vai entendendo aí, por isso que é tão difícil obedecermos a Deus, obedecermos às autoridades sobre nós. Obedecermos direções, isso é difícil, é natural, está aqui dentro do ser humano essa tendência à desobediência, está aqui dentro de mim e de você. Por quê? Porque o primeiro erro foi esse, nós quebramos ele lá. Então nós vamos lutar a vida inteira com esse negócio. Deus sempre vai te testar com relação ao princípio da obediência, sempre, sempre. Você queria saber disso? Tem alguma coisa que Deus vai me provar todos os dias? Princípio da obediência. Deus sempre vai te provar. Usando pessoas, Ele mesmo falando com você. Porque nós somos muito puxados para a desobediência. Irmãos, preste atenção aqui. Você nunca conseguirá obedecer a Deus por conta própria. Você falando, eu vou, eu quero. Não. Você precisa depender de Deus. Ele vai te dar condições de obedecê-lo. Levante as mãos para os céus e diga assim: Senhor Jesus,
entendendo essa tendência natural minha, eu lhe peço, nesta manhã, me ajuda a ser sempre obediente à tua palavra. Ele vai te capacitar. Você sair daqui hoje pensando nisso, pedindo isso, Deus, até hoje eu não te obedeço nesta área X ou Y. Eu conheço a palavra, já li a Bíblia tantas vezes. E você falar para ele, Deus, me ajuda, Deus me capacita. Ele vai te fazer obedecer. Ele mesmo. Porque se depender da nossa natureza, se depender de você, se você quiser ficar se esforçando, você não vai conseguir. Tiago 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, conhecedores, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve, conhece e não pratica, está enganando a si mesmo. Olha esse texto aqui de Deuteronômio 5:29. Escuta aqui só. Eu peguei noutra versão, mas eu achei muito clara essa explicação aqui, essa versão. Olha o que ele fala. Deuteronômio 5:29. Depois você lê na Bíblia aí na sua versão. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para ouvir-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Então veja bem, é uma disposição que você tem que ter para ouvir e para obedecer. Aí ele termina o versículo falando algo tremendo, irmãos. Olha o que Deus tem para os obedientes. Aí tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Igreja, é promessa de Deus. Obediência atrai bênção. Vou repetir para você tomar essa verdade e viver ela. É promessa de Deus. Obedeceu, a bênção vai correr atrás de você. Obediência atrai bênção. Ao contrário, desobediência atrai castigo, disciplina, maldição. Você perde o que Deus tem para você. Obediência atrai bênção. Olha que tremendo isso aqui. E para fechar a palavra, eu quero só mencionar isso aqui, ainda temos 10 minutos. O que talvez esteja te impedindo de obedecer os vários chamados de Deus para a sua vida? O que talvez esteja aí dentro como obstáculo na sua vida? Primeiro, o medo. O medo. Diga assim, o medo pode me paralisar. Repita assim comigo, o medo pode me fazer não cumprir o chamado de Deus. Mas não é qualquer medo, não é medo do diabo, não é medo de pessoas, não é medo de que algo ruim aconteça, não é medo do amanhã. Este medo aqui é diferente. Olha o tanto que isso aqui é sério. É medo de se entregar completamente ao Senhor. Nós temos pessoas dentro da igreja com o coração dividido. Você até hoje não conseguiu se render completamente a Deus. Por isso, você não conseguirá cumprir os chamados de Deus. O diabo joga na sua mente. Se você fizer o que Deus está te mandando, você vai se decepcionar. Olha as mentiras que o diabo joga. Se você fizer o que Deus está te mandando, se entregar completamente, você vai perder o bom da vida. O diabo joga essa mentira na mente de muitos. Se você se entregar completamente, você vai ficar de fora do mover do sistema, fora da moda. Você quer isso, jovem? O diabo joga isso na mente dos jovens. Se você for radical com Deus, se você se entregar para Deus, você vai ficar fora da moda. O pessoal vai te excluir, O jovem escuta isso, o diabo joga isso na mente do jovem. O diabo joga essa mentira aqui, ó. Isso que você está entregando para Deus no altar todo domingo, essa questão de fidelidade, dízimo, oferta, esse negócio vai te fazer falta. O diabo joga essa mentira, joga ou não joga? Joga. Vai te fazer falta para aquela conta amanhã. Não precisa disso não, rapaz. O diabo joga essas mentiras. Esse negócio chamado, Deus só tem para alguns.
Você não tem chamado coisa nenhuma, não. Vai curtir sua vida do jeito que você quer. O diabo joga essas mentiras na minha mente, na sua mente. E isso nos faz ter medo de nos entregarmos completamente. Porque você não pode ter um coração dividido. Esses dias estávamos conversando com o irmão e falando de uma pessoa que já passou pela nossa célula e nunca firmou em Deus. A gente conhece a pessoa há muitos anos, a história. Convivi com ela desde novo. Nunca firmou, não firma. Você não vê romper, você não vê ser abençoado, você não vê as coisas acontecer, você não vê. Qual que é a explicação disso? Não se entrega completamente. Ela fica assim com Deus, ó, vai e volta, vai e volta, vai. Não vou não. Agora eu vou de cabeça, agora eu vou. Aí voltou. Agora eu vou com tudo e volto. Tem gente que fica assim com Deus. O diabo produz um medo na sua vida desta forma. Eu te desafio nessa manhã. É Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Se entregue completamente a Deus. Seu coração todo para Deus. Você não se arrependerá. Todas as áreas da sua vida, consagra a Deus. Se entrega, entra de cabeça. Você não se decepcionará. Eu nunca vi ninguém falar para mim, ó pastor, eu decidi, eu resolvi, quebrei a cara com Deus. Nunca, você nunca vai ouvir isso. As pessoas quebram a cara com o diabo. Mas se você entender a urgência do chamado de Deus para você e desejar de todo o seu coração se encaixar, se enquadrar, você jamais se decepcionará. Ô Lourdes, às vezes a gente acha que é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a sua vontade? É a minha? É a nossa vontade que é boa, irmãos? A Bíblia fala o quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o diabo fica jogando, não, é a sua vontade, faz do seu jeito, faz do jeito que você está achando. Irmão, é a vontade de Deus para mim e para você que é boa, perfeita e agradável. Pode se jogar, pode se entregar, pode entrar de cabeça. Você não se decepcionará. Mas o medo muitas vezes impede as pessoas de ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado. Eu não vou ter tempo de falar das outras coisas. Deixa eu só escolher mais um aqui. Eu vou fechar dentro do meu tempo. Eu vou falar de mais alguns obstáculos. A outra é o pecado. Vou fechar aqui. Então falei do medo e do pecado. O pecado, se não for combatido radicalmente, confessado e abandonado, ele pode te destruir, acabar com a sua vida. E ele vai com certeza te fazer, te impedir de ouvir a voz de Deus e de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. O pecado nos torna insensíveis à voz de Deus. O pecado é como a lepra mesmo. Por isso que a Bíblia compara o pecado com a lepra. A lepra antigamente, na época, ela tornava a pele da pessoa insensível. O pecado nos torna insensíveis. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Se você não ouve, você jamais vai obedecer, jamais vai cumprir, praticar. Primeiro você tem que ouvir. Infelizmente, ontem falamos disso lá na reunião de homens. Tem muitos crentes dentro da igreja conformados com a vida de pecado. O Espírito Santo está falando aí com você. Eu não sei que área da sua vida você tem deslizado, pecado, errado. Uma coisa eu sei, eu te digo nessa manhã com base na palavra de Deus. Vença o pecado na sua vida radicalmente. Resolva esse problema na sua vida urgentemente, para ontem. Amanhã pode ser tarde, o tempo é agora. O tempo é agora. Porque o pecado te impede de ouvir a voz de Deus e, consequentemente, de praticar, de obedecer, de viver o chamado de Deus para a sua vida. Já viu aquelas pessoas que desistiram de lutar contra o pecado? Irmãos, não desista de lutar contra o pecado. Eu vou fechar aqui, presta atenção. Não deixe o diabo jogar na sua mente, no seu coração, que pode ir levando desse jeito. Não pode.
Esse processo de santificação na minha vida, na sua vida, na vida do crente, ele é constante, ele é diário, é todo dia. Nós vamos correr atrás desse negócio até morrer. Nós temos que chegar no caixão lá, santo, santo mesmo para valer. Porque todo dia você tem que correr atrás de santidade. Você não se torna santo num dia, numa vez, num toque de Deus, num encontro de Deus, num evento de mulheres, numa oração. Não, todos os dias você tem que buscar santidade. Senhor, som do meu coração, mostra, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Deus. Essa oração nós temos que fazer todo dia, e Deus vai mostrando. Ajusta aqui, Lourdes, melhora aqui, tira isso, faz essa escolha, toma essa decisão, resolva essa área da sua vida, avança aqui, avança ali, e o processo de santificação vai se desenvolvendo. Eu vou fechar aqui, são 2 obstáculos. Em nome de Jesus, saia daqui nessa manhã entendendo a urgência do chamado. Você e eu, todos nós somos chamados por Deus. Deus hoje aqui nessa manhã te chamou. Deus hoje aqui nessa manhã está te chamando para cumprir o chamado dele na sua vida. Abra o seu coração, se renda completamente. Deseje que Deus cumpra a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Decida, saia daqui nessa manhã com esse desejo. E você não se frustrará lá na frente. Não, você vai chegar lá no final como vencedor, tranquilo, em paz. E poder falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Amém?